Bom dia a todos, então. Na continuidade aí do nosso cronograma, da disciplina de urgência e emergência, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito prevalente, talvez aí a entidade clínica que, com exceção agora desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, mas talvez uma das entidades clínicas que mais frequentemente frequentam os pronto-atendimentos, que frequentam as unidades de urgência e emergência, as salas vermelhas, e, posteriormente, os ambientes de UTI, tá certo? Nós vamos falar sobre sepsis, sobre choque séptico, tá certo? Sepsis. O que vem a ser sepsis? Sepsis é a palavra grega que exprime, que reporta para decomposição, tá certo? Quer dizer, daí a gente, quando pensa já em decomposição, tem um processo de morte celular que foi ocasionado em função de algum quadro infeccioso, certo? Segundo a filosofia médica hipocrática, galênica, a saúde, gente, ela dependia de um equilíbrio, de um equilíbrio quaternário, Era um perfeito equilíbrio entre os 4 humores, segundo Hipócrates, segundo Galeno, A fleuma, a pituita, tá certo? O sangue, a bilis negra e a bilis amarela. Então, eles pensavam naquela época que a boa sincronia, o perfeito equilíbrio do corpo era um equilíbrio entre essas 4 substâncias. Essas, por sua vez, se relacionavam com aspectos astrológicos e físicos, com o clima, com as estações do ano, seja inverno, verão, ambiente úmido, frio, seco, Então, assim, tudo isso fazia parte da magia, da medicina, nesses tempos mais remotos, A primeira ocorrência, a primeira citação de sepsis foi feita por Homero, tá certo? Hipócrates, ele definiu, pacientes que até então eram acometidos por quadro séptico, ele não sabia o que era sepsis, mas como corpo hipocrático, Eram algumas características que apareciam nesses corpos, na vigência de sua decomposição. Já Aristóteles, Plutarco e Galeno usavam a palavra sepsis como o próprio Hipócrates, tá certo? Em 1914, tá? Em 1914, eu falei, tem um tempo muito grande, decorrendo aí de Galeno, Hipócrates, até 1914, um médico, Hugo Scott Miller, esse que está aí aparecendo no canto direito do vídeo, Ele faleceu em 1936. Ele fez a primeira definição moderna, para caracterização da sepsis. Então, ele estabelece, Dr. Hugo Scott Miller, estabelece a moderna definição de sepsis como sendo a presença de infecção, como um componente fundamental para o desenvolvimento do quadro séptico, Então, 1914, o Hugo Scott Miller. Já em 1972, Lewis Thomas, só um minutinho, isso mesmo, está certo. Lewis Thomas, ele realmente consegue definir fisiopatologicamente bem essa questão do Hugo Scott Miller,
né? E ele fala que a sepsis era a nossa resposta, a resposta do nosso organismo à presença, né? A nossa resposta do nosso organismo frente à presença do micro-organismo. Isso realmente consegue, né, definir, conceituar melhor o quadro de sepsis. Em 1992, né, assim, eu estou fazendo, é claro que existem pessoas e pesquisadores nesses intervalos de tempo, você vê que são intervalos grandes, mas eu compilei, né, os nomes mais importantes para vocês só terem uma ideia, mais ou menos daí da história, né, do desenvolvimento da sepsis. Em 1992, Roger Bonney e colaboradores, né, ele define sepsis como sendo, é o primeiro médico que conceitua, que define a CIRS. O que vem a ser a CIRS? Símbolo da resposta inflamatória sistêmica, que ocorre durante a infecção. E até pouco tempo atrás, inclusive, em alguns países ainda, é fundamental que sejam identificados, como nós vamos aprender, os critérios aí de CIRS, para se realmente definir e a gente ter a certeza que o indivíduo está desenvolvendo um quadro séptico, né? E o que vem a ser a CIRS, que Roger Bonney realmente definiu, né, no sentido de conceituação e caracterização da sepsis? É uma resposta inflamatória sistêmica frente a um quadro infeccioso. E quais são, né, os principais critérios que existem para a gente poder classificar o indivíduo como portador de um quadro de CIRS? O indivíduo encontra-se, por exemplo, cirético, tá certo? Vocês vão escutar essa expressão. É aquele paciente que ele tem, né, uma infecção, tá certo? Ou presumivelmente tem, ele apresenta na sua temperatura ou febre, né, com uma temperatura maior que 38 graus, ou uma hipotermia, né, uma temperatura menor do que 36. Ele tem aí uma frequência cardíaca sempre superior a 90 batimentos por minuto. Ele vai apresentar, né, uma frequência respiratória maior que 20 incursões por minuto, ou, né, como nós já estudamos no equilíbrio ácido básico, tá certo? Ele vai, na gasometria arterial, uma pressão parcial de gás carbônico menor que 30. Vocês se lembram, né, dos mecanismos de compensação. O indivíduo, quanto mais ele hiperventila, mais ele lava o CO2, é aquela resposta rápida, né, dos distúrbios ácido-básicos. E existe a tendência da queda da PCO2. Lembrando que o intervalo de normalidade da PaCO2, ela vai de 35 a 45 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, além da temperatura, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, nós temos aí uma contagem global de células brancas, de leucócitos, maior que 12 mil, tá? 12 mil leucócitos, ou uma contagem menor do que 4 mil células por milímetros cúbicos, mas com a presença de pelo menos 10% de formas imaturas, ou seja, o famoso desvio à esquerda, tá certo? Isso aí caracteriza também, é um dos critérios para a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que normalmente a gente encontra quando nós conseguimos documentar uma infecção, tá certo? E daí
Roger Bonney caracterizou, né, do ponto de vista mais contemporâneo, a conceituação de sepsis. E para que nós tenhamos, né, para que nós possamos, segundo Roger Bonney, classificar, desculpe, e caracterizar a sepsis, né, até então nós precisaríamos de que pelo menos existissem 2 critérios de CIRS, por exemplo, temperatura acima de 38, frequência respiratória, por exemplo, de 28, e a presença de um quadro infeccioso documentado, um quadro infeccioso identificável. Feito isso, 2 critérios de CIRS, mais um foco infeccioso documentado, evidente, nos dá, né, o direito de classificar o indivíduo como um indivíduo em quadro séptico. Perfeito? Então, essa foi uma grande contribuição que ajudou e ainda ajuda muito, né, o nosso aprendizado e o nosso diagnóstico séptico, tá certo? Quando do nosso atendimento no pronto-socorro. Em 1992, tá certo? Em 1992, ainda dentro dessa história, né, que eu estou fazendo para vocês, surgiu a primeira campanha, né, relacionada à sepsis. Muitos de vocês já devem ter escutado, que é o Surviving Sepsis Campaign, tá certo? É a diretriz que propõe, tá, o termo sepsis grave. Nesse momento, já em 1992, os grandes estudiosos médicos, os grandes hospitais, já começavam, né, a própria Organização Mundial da Saúde, já começava a encarar, né, o quadro de sepsis como uma potencial síndrome que levava à morte de muitas pessoas, principalmente quando o seu diagnóstico era postergado. Daí surge, então, em 1992, a primeira diretriz, né, propondo aí o termo sepsis graves, tá certo? Que foi denominada de Surviving Sepsis Campaign, tá bom? Bom, e com isso, né, com essa primeira classificação, né, do Surviving Sepsis Campaign, tá bom? Aonde se observava a presença de sepsis graves e como que o Surviving Sepsis ele caracterizava de uma maneira bem didática a presença das sepsis graves. O Surviving Sepsis ele criou o termo, né, ele ajustou o termo sepsis criado por caracterização clínica criada por Bonney, onde era a presença de uma resposta inflamatória sistêmica, tá certo? Um quadro de CIRS com pelo menos 2 critérios associado a um foco infeccioso. E ele acrescentou o surviving sepsis, a sepsis grave e o choque séptico, tá certo? Então, essa era a trilogia, né, até então. A sepsis graves, criada pelo surviving sepsis, ela deriva da onde? Ela deriva do seguinte, ela deriva da conceituação clássica de sepsis, que é a resposta inflamatória, pelo menos 2 critérios associados a um foco infeccioso, na presença de disfunção de algum órgão-alvo. E quais seriam essas principais disfunções? Ou uma disfunção renal, caracterizada pela insuficiência renal aguda, ou uma insuficiência respiratória, caracterizada pela falência pulmonar, ou uma insuficiência cardíaca, caracterizada por
alterações hemodinâmicas, né, e do trabalho cardíaco, tá certo? Ou uma insuficiência hepática, né, ocasionada aí por quadros inflamatórios decorrentes de um quadro infeccioso que afetavam exatamente o fígado. Então, assim, na presença de um quadro séptico associado à disfunção de algum órgão nobre, tá? Nós tínhamos, segundo o Survival Sepsis, a presença do quadro de sepsis graves. E a sepsis graves, ela poderia evoluir, tá certo? Ela poderia evoluir para um quadro de choque circulatório. Aí a gente relembrando as nossas aulas de choque circulatório, reportamos aí ao choque que do tipo distributivo, tá certo? O choque distributivo que caracteriza aí o choque circulatório ocasionado pela sepsis. Então, era sepsis grave e evoluía para o choque circulatório, eventualmente, e aí o prognóstico piorava muito mais, né? E fechava a trilogia do Surviving Sepsis Care. Em função, tá? Em função do desenvolvimento do choque séptico, né, que é um choque circulatório do tipo distributivo, Rivers, né, um médico pesquisador e colaboradores, em 2001, ele vendo, né, os desfechos negativos, a morte de vários pacientes, exatamente em função aí no atraso e na identificação dos quadros de sepsis grave que evoluíam para o choque circulatório, ele criou uma que a gente denominou de terapia guiada por metas, tá? As Golden Hours, as horas de ouro. Por que Golden Hours? Por que horas de ouro? Em função exatamente que o emergencista, o intensivista, o clínico, ele, ao deparar-se com um paciente portador do provável quadro de sepsis grave, evoluindo com choque séptico, ele tinha que, né, dentro de um determinado tempo, executar uma terapia guiada por metas. E essa terapia guiada por metas, ela tinha como características alguns pontos fundamentais. A estabilização da pressão venosa central, tá certo? Que sempre, se vocês vão estudar um pouco mais para frente, tá? Essa pressão venosa central normalmente, né? O seu limite da normalidade, né? O seu intervalo de normalidade, melhor dizendo, situa-se entre 8 a 12, ou seja, o paciente chegava e tinha que ter, né, uma pressão, você tinha que oferecer a esse paciente uma quantidade X ou Y de volume, tá, que mantivesse uma pressão venosa central entre 8 a 12. Esse indivíduo, normalmente, ele chegava com uma pressão mais baixa, tá? Uma PAM menor do que 65 milímetros, PAM é pressão arterial média, e para isso, vocês se lembram, a gente, se não respondesse com volume, a gente faria uma droga vasopressora, que é a norepinefrina. Um outro aspecto da terapia guiada por metas, né, propostas por Rivers, né, dentro do que nós denominamos as Golden Hours, né, era que uma saturação venosa de oxigênio, tá certo? Coletada através de um catéter venoso central, isso também vocês vão estudar, não se preocupem, tá? Isso aqui eu estou só exemplificando a terapia guiada por metas para vocês. Essa saturação teria que ficar acima de 70%, tá? E a dosagem do lactato arterial, nós lembramos que o lactato é o subproduto da respiração anaeróbia, né? Ou seja, na vigência de baixa oferta e o transporte ineficiente de oxigênio, né? Que acontece no choque circulatório, que nós já estudamos.
esse lactato ele teria que ser clareado, ele teria que ter um clearance de clareamento. O que significa isso? Por exemplo, um paciente chegava com, nós consideramos como normal até 2 milimol, tá? Ele chegava, por exemplo, no pronto atendimento, quando você coletava os exames, ele estava lá com uma hiperlactatemia, ou seja, um lactato aí acima de 8, 10, né? Quer dizer, ele estava num quadro de uma hipoperfusão brutal. E aí, através do volume, através da manutenção da pressão arterial média, eventualmente, através de transfusão sanguínea e o uso de inotrópicos positivos para melhorar a saturação venosa central de oxigênio, esse lactato, num período de 3 e 6 horas, ele ia esclareando, ou seja, ele ia decrescendo o seu valor. Significava que o organismo estava se recompondo do ponto de vista de oferta e consumo de oxigênio. Então, em 2001, lembrar de Rivers, né? Em 1992, Roger são os pais aí da nossa conceito da sepse contemporânea, tá? E a sepsis, né? A terapia guiada por metas, o Surviving Sepsis Campaign, de 1992, ele sofreu muito poucas modificações até 2012, tá certo? Em 2012, vem o segundo Surviving Sepsis Campaign, né? Os novos bundles, né? de atendimento, de assistência ao paciente sepsis no pronto atendimento, aonde, né, o Surviving Sepsis Campaign, ele faz uma delimitação bem pontual no que diz respeito aí a tempos de atendimento. Ele divide o atendimento do Survivor, né, em pacotes de horas. O pacote das primeiras 3 horas e o pacote das 6 horas. O paciente chegava, feito o diagnóstico de sepsis através dos critérios SIRS, mais um ponto infeccioso. Você, dentro das 3 primeiras horas, você obtinha a dosagem do lactato, exatamente para ver se você precisaria clarear ou não esse lactato. Obtinha, é um quadro infeccioso, obtinha sangue para realização de hemoculturas e, posteriormente, né, logo a seguir, dentro dessas 3 primeiras horas, a administração de antibióticos. Estes antibióticos deveriam, então, ter um amplo espectro, ou seja, um antibiótico que, empiricamente, porque as suas culturas de sangue que haviam sido coletadas ainda não estavam prontas, obviamente, demandam um certo tempo, né? Esses antibióticos, eles deveriam ter um amplo espectro, ou seja, uma ampla ação contra bactérias do tipo gram-positivas e do tipo gram-negativas, tá certo? Na maioria das vezes se utilizavam 2 tipos de antibióticos, por isso. E dentro destas 3 primeiras horas, coletado lactato, coletada hemocultura, administração de antibiótico de amplo espectro, você faria a administração de volume, principalmente na vigência, né, de uma PAM menor que 65, de fluidos, principalmente cristais, representados aí pelo soro fisiológico e pelo Ringer, né? Você administrava aí um volume em torno de aproximadamente 30 ml por quilo, tá? Exatamente para se corrigir a hipotensão e o lactato cair para menor que 4 milimol, que seria o clareamento. E nas 6 horas subsequentes, né, passadas esse pacote das primeiras 3 horas,
Nós utilizaríamos vasopressores, como a noradrenalina, caso essa administração de volume não tivesse sido suficiente para restaurar, desculpa, para restaurar os níveis pressóricos, tá bom? Nós poderíamos, além, né, da administração de vasopressores, utilizar aí doses adicionais de volume, eventualmente corticoide, enfim. Nessas 6 horas subsequentes ao pacote inicial das 3 horas, seria o momento que aquele paciente estaria na fase de estabilização clínica, né? Onde o objetivo prioritário, o objetivo fundamental seria exatamente manter PAM acima de 65, saturação venosa central de oxigênio entre 65% e 70%, manter uma PVC entre 8 a 12 milímetros, né, entre 8 a 12 centímetros de água, tá certo? Uma diurese maior que 0,5 ml/hora, né, conforme a gente já discutiu e aprendeu no manejo dos choques circulatórios. E, obviamente, né, o que dava o êxito do nosso atendimento era que quando nós dosávamos novamente o lactato com 3 e 6 horas, esse lactato, por exemplo, que inicialmente poderia estar aí em torno de 8, 10, ele caía para abaixo de 4 milimol, tá bom? Isso em 2012. E assim foi, até 2016. Em 2016, houve mais uma nova mudança na conceituação dos sepsis. Então, nós tínhamos o sepsis 1, que é o SIRS mais sepsis, mais foco infeccioso, com a sepsis grave. Depois veio o sepsis 2, tá certo? Que apresenta exatamente ali a terapia guiada por metas e os pacotes de 3 horas e de 6 horas. Em 2016 veio o sepsis 3. O sepsis 3, ele vem em que sentido? Ele vem com o objetivo exatamente de facilitar, de simplificar, correto? A identificação à beira-leito, seja no pronto atendimento ou na enfermaria, ou no seu consultório, ele vem facilitar, né, a conceituação e classificação do quadro de sepsis. Então, existe esse comparativo aí. Por exemplo, no sepsis 2, nós tínhamos lá uma infecção simples, aí ela se tornava sepsis porque ela tinha 2 critérios de SIRS. Ela podia evoluir para uma sepsis grave. Guardem bem esses slides, viu, gente? Esse slide é muito interessante. Ela podia evoluir para uma sepsis grave, onde você tinha uma disfunção de um órgão-alvo, como eu expliquei, associado à hipotensão ou à hipoperfusão, ou ambas. E podia, né, no sepsis 2, evoluir para o choque séptico, onde você tinha uma hipotensão refratária à infusão daqueles 30 ml por quilo de volume, né? Então, por exemplo, chegava lá um paciente com 70 quilos, ele se classificava dentro do choque séptico, da sepsis, né? Da sepsis grave, você fazia 3,7, 21, quer dizer, você fazia 2 litros e 100 de cristalóide, ele se mantinha hipotenso, com necessidade de utilizar uma droga vasoativa, no caso a noradrenalina. Aí esse paciente era classificado como um paciente em choque séptico. Quer dizer, é um critério que ainda hoje não é errado, tá certo? Em se utilizar. Existem alguns colegas, alguns profissionais que ainda utilizam essa conceituação do sepsis 2, tá bom? Mas em 2016, o sepsis 3 ele veio para tentar resumir um pouco e facilitar a interpretação do diagnóstico, talvez. Ele simplesmente coloca, né,
A infecção simples, a infecção sem nenhuma repercussão, ele classifica, tá, o indivíduo como tendo um quadro séptico, não com critérios de CIS. Vocês veem, né, que aqui, ó, entre o sepsis 2 e o sepsis 3, some, né, desaparece os critérios CIRS. Ele classifica exatamente o quadro séptico, tá certo? Como a ocorrência de uma hipotensão ou de uma hiperlactatemia ou a presença de uma disfunção de algum órgão, tá certo? Associada a um quadro infeccioso, tá certo? Quer dizer, ele suprime o termo sepsis grave, ele já, por si só, ele classifica, né, o sepsis 3, ele classifica a sepsis per si como já sendo uma entidade grave, né? Quer dizer, se o indivíduo entra no quadro séptico, ele necessariamente encontra-se num estado de gravidade. E o indivíduo no quadro de sepsis, que por si já é um indivíduo grave, ele pode evoluir para o choque séptico. Então, assim, a sepsis 3.0, ela coloca exatamente isso, ela suprime os critérios de CIRS, ela define que sepsis por si só já é uma doença grave, então suprime o termo, a classificação de sepsis graves, né? E classifica o quadro séptico em indivíduo apenas com uma infecção, um indivíduo séptico e um indivíduo que evolui para um quadro de choque séptico. Tá certo? Então, né, como é a conceituação mais moderna, nós vamos falar dela. Tá? Então, como que nós conceituamos o sepsis 3.0? É uma síndrome, tá? Ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, né? Uma síndrome definida como uma resposta inflamatória desregulada a uma infecção, levando à disfunção no funcionamento de órgãos e sistemas. Então, portanto, essa é a conceituação mais adequada e ajustada para a caracterização do sepsis 3.0. Você vê que ela suprime aí CIRS, de um modo geral, critérios, ela fala de inflamação, mas ela suprime os critérios. Ela suprime a evolução do quadro grave, que por si só, pela conceituação, já é uma doença grave. Então, sepsis 3.0, síndrome definida como uma resposta inflamatória desregulada, ou seja, o organismo ele perde o controle daquela resposta local do quadro infeccioso, tornando-se sistêmica, né? E que essa resposta desregulada, né, frente a essa infecção, leva a uma disfunção de órgãos e sistemas, certo? Então, assim, nós sabemos que a infecção, ela vai passar pela resposta imune inata durante o quadro infeccioso, né? Essa resposta imune inata, ela vai fornecer uma grande quantidade, uma alta carga de citocinas pró-inflamatórias, tá bom? E, infelizmente, ocorre uma resposta desregulada do organismo frente a essa resposta imune inata decorrente aí, né, que leva, aliás, a uma alta carga de citocinas pró-inflamatórias em decorrência do quadro infeccioso, se instala o quadro séptico. Esse quadro séptico, né, ele vai ser caracterizado por essa resposta desregulada em função desse excesso de mediadores pró-inflamatórios locais. Vocês se lembram lá
da imunologia, né? Vocês estudaram no segundo, no primeiro ano. E daí vem a resposta sistêmica, vem o quadro inflamatório, né? Que essa resposta sistêmica, dentro do quadro de sepse, ele leva, infelizmente, a uma inflamação intravascular totalmente descontrolada. E as principais características dessa inflamação intravascular descontrolada são duas, de maior importância, né, pessoal? É claro que existem outras características, né, outras manifestações clínicas. Mas, assim, o grande legado, né, infelizmente, do quadro séptico é a lesão celular, com apoptose ou morte, né, imediata, e a coagulação intravascular disseminada. Isso aí seriam, assim, dois pontos principais que nos levam aí ao aparecimento do quadro, né, a consequência da instalação do quadro de sepsis, tá certo? Quais são os principais, né, quem são os principais responsáveis por essas infecções? Nós temos os cocos gram-positivos, né, principalmente o estafilococcus, como a gente vê aqui, tá certo? Nós temos aí as bactérias gram-negativas, como a Escherichia coli, por exemplo. Nós temos aí bactérias, as enterobactérias, como a Klebsiella e a Pseudomonas, tá? Nós temos aí no canto superior direito, por exemplo, essas hifas, né? Caracterizadas pelos fungos, principalmente pelas cândidas. Ou seja, o cerne e a base, né, que leva ao quadro infeccioso, então, seja comunitário, nosocomial ou interinstitucional, vão ser representadas por bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas e, principalmente, os fungos, tá bom? Então, assim, o nosso indivíduo, né, o nosso paciente num quadro séptico, ele com certeza vai apresentar uma dessas três, ou às vezes concomitantemente, duas ou mais representantes dessas bactérias. Aqui a gente vê, né, um slide, apenas para exemplificar exatamente como que por exemplo, a bactéria gram-negativa e a gram-positiva, elas vão levar a essa exacerbação da cascata inflamatória, né? Então, basicamente, no caso das bactérias gram-negativas, elas vão ter aí na sua parede, né, um livro polissacárides, né, que vai, em última análise, aí, é uma endotoxina que estimula, que desencadeia uma resposta alta, por exemplo, dessas citocinas, né? Como, por exemplo, a interleucina 12, a 8, a B, o fator de necrose tumoral alfa, né? Que vão todos aonde lá? Lá no endotélio, no endotélio. A bactéria gram-positiva, por exemplo, ela vai de uma maneira mais específica, né? Aonde, em função aí da ligação com os receptores MHC2, tá certo? Elas vão estimular uma produção grande também de interleucina 2, de interferon gama, tá certo? De interleucina B, que vão também levar a uma lesão, a um acometimento do endotélio. Então, assim, o que vale lembrar no quadro de sepsis é exatamente isso, né? É que você tem um aumento nos mediadores inflamatórios.
E é exatamente esse aumento que leva a todas as repercussões do quadro de sepse. Sejam estes os efeitos tóxicos da parede bacteriana, né? Principalmente aí relacionados às bactérias gram-negativas, a presença dos peptidioglicanas, tá certo? Sejam efeitos bacterianos diretos, como as heterotoxinas secretadas por essas bactérias, que vão levar a um aumento de mediadores inflamatórios, né? E a ativação exagerada do sistema complemento. Então, assim, efeitos tóxicos diretos pelas enterotoxinas, efeitos tóxicos indiretos, principalmente da parede, ativação exagerada do complemento leva a uma resposta inflamatória, né, desregulada através do aumento dos mediadores pró-inflamatórios. Então, assim, como eu disse, né, lá naquele slide anterior, eu citei basicamente a coagulação intravascular disseminada e o efeito citotóxico, né? Mas aqui, assim, de um modo geral, um pouco mais discriminado, a gente vai ter, então, a lesão citopática, a isquemia tecidual, a apoptose e as coagulopatias. Então, são esses 4 fatores que vão exprimir, que vão causar a expressão clínica, né, a manifestação clínica que esse doente vai ter, né, em decorrência da lesão celular, em decorrência da isquemia tecidual, em decorrência da apoptose e das coagulopatias. É basicamente isso que a sepsis traz. Por isso, né, que a sepsis mata tanta gente, né, quando não bem assistida, quando não ligada de forma precoce, né, a fisiopatologia. O quadro séptico ele pode ser oriundo da comunidade, como nós vimos, por exemplo, no caso das pneumonias comunitárias graves. De sepsis, tá certo? Desenvolve o quadro de sepsis. Ela pode ser aí associada a cuidados de saúde, né? E só para a gente poder dividir, né, de um modo geral, dentro da fisiopatologia, as pneumonias são responsáveis por 35% dos casos de sepse. Depois, as infecções abdominais, em torno de 20%. As infecções da corrente sanguínea, 15%. E as infecções do trato gênito-urinário, em torno de 14%. Então, sempre lembrar que vai aparecer para vocês, normalmente, indivíduos sépticos, cujo principal foco vão ser os focos das vias aéreas inferiores, caracterizados por quadros de pneumonia. Tá bom? E, em segundo lugar, os abdominais. E o que o paciente vai ter em termos de sinais e sintomas? É muito exuberante, viu, gente? Por exemplo, cardiovascular, taquicardia, hipertensão, né, diminuição da perfusão periférica, tempo de enchimento capilar prolongado, ele vai estar aí dispneico ou taquipneico, pode estar eventualmente cianótico, ele pode estar confuso, ele vai estar aí urinando menos, ele já pode ter aí já um consumo maior de plaquetas, um coagulograma, né, que vai mostrar já um déficit no sistema de coagulação, ele pode estar ictérico, tá certo?
com alteração nas enzimas, nas enzimas hepáticas. Ele pode estar hiperglicêmico ou, por vezes, hipoglicêmico, tá certo? Ele já pode estar aí um pouco mais apático, letárgico, enfim. Sinais e sintomas vão ser muito exuberantes e assim, não existe nada pontual. Você tem que avaliar o paciente como um todo, né? E, obviamente, fazer a classificação correta para a identificação. Então, voltando, né, na questão do sepsis 3.0 de 2016, né, o JAMA, né, em 2016, saiu uma publicação no Jornal da Associação Médica Americana que sugeriu, então, a mudança na definição da sepsis, né? Então, e como eu disse para vocês, existem países que estão utilizando estritamente esse novo conceito, que seria infecção simples, sepsis e choque séptico, e existem países que ainda estão usando a classificação mais antiga de infecção simples, SIRS, sepsis grave e choque séptico, né? Quer dizer, não é errado, tá bom? Mas o sepsis 3.0, como ele resume mais e condensa melhor, a gente tem que conhecer esses 3 principais critérios de forma a aplicá-los sempre com um bom senso, né? E quais são, né, esses critérios, tá certo? O de 2012, né, a gente lembra, eu já falei, que é a SIRS, com 2 ou mais dos 4 critérios que nós estudamos, tá certo? Associado ao quadro infeccioso. E esse quadro infeccioso, ele pode, né, junto com a SIRS, sair de um quadro de sepse e de um quadro de sepse grave, quando nós temos disfunção orgânica induzida pela sepsis. Ou evoluir para o choque séptico, né? Que é a sepse grave com a hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, tá bom? Sendo necessário o uso de droga vasoativa. Então, esse é o de 2012, do ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano de Sepsis, que ainda utiliza, né? E o sepsis 3.0, né? Estou sendo um pouco repetitivo entre sepsis 3.0 e sepsis 2.0, exatamente por conta da necessidade de um bom conhecimento, certo? O sepsis 3.0, você vai ter o quê? Basicamente, tá? Nós vamos aplicar o critério do Kisofa, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Esse critério Kisofa, ele tem três, digamos assim, 3 critérios, dos quais, se você preencher 2, o indivíduo encontra-se séptico. Aí você vai aplicar um segundo critério, neste segundo critério, né, que é o SOFA, que é um marcador de disfunção, né? A sepse, ela vai ter um aumento de pelo menos 2 pontos, né? Quando você aplica esse critério SOFA, que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o indivíduo chegou com um critério SOFA de 3, que era o basal dele. Aí, de repente, você aplicou esse critério, ele subiu para 6, ou seja, ele subiu 3 pontos. Associado aos 3 pontos do Kisofa, então, realmente, esse indivíduo ele está séptico. Então, só para resumir, para não fazer bagunça na cabeça de vocês. Sepsis 3.0. Aplica-se o Kisofa, que tem 3 critérios.
que desses 3 critérios que eu vou mostrar para vocês, o indivíduo preencher 2, ele está séptico. Para corroborar, para sedimentar esse diagnóstico do que sofra, nós aplicamos o SOFA, que é um critério um pouco mais alongado. Se esse indivíduo que teve 2 critérios do que SOFA, tá certo? Quando nós aplicamos o SOFA, e o SOFA inicial dele subiu de 2 a 3 pontos, pelo menos, confirma-se ainda mais a presença do quadro séptico. E o choque séptico, na nova proposta, o indivíduo que passou pelo que SOFA, que aplicou o SOFA e teve pontuação suficiente para se manter como indivíduo séptico, e ele evoluiu com uma pressão arterial média menor que 65 milímetros, aonde teve a necessidade do uso de uma droga vasopressora. Tudo bem até aí? Eu sei que isso aí às vezes é um pouquinho complicado, mas agora vocês vendo os critérios de SOFA, vocês vão entender. Então, por exemplo, vocês estão de plantão, chegou um paciente, vocês suspeitaram de sepsis, tá? Ele tem lá uma pneumonia, por exemplo. Aí vocês vão aplicar o que SOFA. Aí vocês vão avaliar, viram que ele tem uma frequência respiratória maior que 22, ele está taquipneico. Opa, ganhou um ponto no que SOFA. Aí vocês vão avaliar e veem que ele está com um estado mental alterado, ele está confuso. Ele não está, por exemplo, conseguindo se orientar tempo e espaçalmente. Né? Então, ele ganhou 2 pontos. Então, ou seja, ele está com pneumonia e apresentou 2 pontos no que SOFA. Então, esse indivíduo está séptico pelo novo critério, né, do que SOFA. Tá certo? Aí você vai, o que você vai fazer? Você vai, você já está lá atendendo esse paciente, aí você vai fazer o quê? O SOFA, que é este aqui, tá? Que é esse modelo aqui, tá? Não se preocupem, isso aqui tem na maioria dos pronto-socorros, inclusive ele está até disponível em alguns programas de computador. No SOFA, você já avalia mais coisas, você avalia a respiração, a coagulação, você avalia a função hepática, você avalia a função cardiovascular, sistema nervoso central, o sistema renal, tá certo? E aí você pontua, né, conforme os resultados. Aí, por exemplo, suponhamos que esse indivíduo, ele teoricamente, ele tinha um SOFA de 2 e passou para, por exemplo, para um SOFA de 8. Obviamente, ele subiu mais de 2 pontos no SOFA. Então, consequentemente, você afirmou, né, a existência do quadro de sepsis. Então, vejam bem, a aplicação do score SOFA é uma aplicação, depois que você está ali, você está estabilizando o doente, tudo, você realmente quer fazer um ajuste fino, você quer corroborar a sua hipótese lá, obtida pelo que SOFA, que são os 3, né? Os 3 critérios. Aí você aplica o SOFA. Isso te dá, assim, suponhamos, uma segurança maior, tá? Mas não é errado a aplicação apenas do que SOFA. Tá? O diagnóstico do sepsis 3.0, se você tiver 2 dos 3 critérios, com certeza esse indivíduo está certo. Tá bom? E existe hoje, né, um critério, que é um critério aí, um pouco mais elaborado, mas não tão complexo, né, como o SOFA, que é o NIOS,
Grandes hospitais já usam esse score, certo? O Hospital das Clínicas, da USP, né? E o livro que nós seguimos aqui como referência, ele aplica o Score News. Você vai ter alguns parâmetros fisiológicos e uma determinada pontuação, né? Você vai ter aí parâmetros relacionados à frequência respiratória, a saturação de oxigênio, né, obtida pelo oxímetro, a necessidade de suplementação com oxigênio, a questão da temperatura, a pressão sistólica, a frequência cardíaca e o nível de consciência. Quanto maior for a pontuação, por exemplo, você pega aqui um indivíduo que está com uma frequência de 25, ele ganhou 3 pontos. Ele está saturando menos que 91, ele ganha mais 3. Por exemplo, ele tem uma temperatura de 36,98, então não ganha nada, já está com 3. Por exemplo, ele está com uma sistólica menor que 90, então ganhou mais 3, 9. Ele está com uma frequência cardíaca maior que entre 101 a 130, ganhou mais 2, quer dizer, 11 pontos. Quer dizer, quanto maior a pontuação, tá? Maior a probabilidade desse indivíduo estar séptico. Por exemplo, se o indivíduo chega, ele tem uma frequência respiratória de 12 a 20, não ganhou nada. Ele tem aí uma saturação de oxigênio em ar ambiente acima de 96. Ele não tem febre. Ele tem uma sistólica aí que vai de 111 a 219. Ele tem uma frequência cardíaca de 51 a 90. E ele tem aí, por exemplo, um nível de consciência que responde ao comando verbal. Quer dizer, então, esse indivíduo não está, pelo Score News, ele não está certo. Tá certo? Então, esse score foi desenvolvido pelo Real Colégio de Clínicos, né, na Inglaterra, e em alguns lugares ele é utilizado. E aí, gente, né, para começar a finalizar a nossa aula, nós vamos falar das Golden Hours, né, das horas de ouro. O que nós vamos fazer? Então, vocês aprenderam um pouco da história da sepsis, das primeiras campanhas, do Survival Sepsis, do Sepsis de Rivers e colaboradores, que fala pela primeira vez nas Golden Hours. Nós aprendemos aí o Sepsis 2.0, nós aprendemos aí os critérios de CIS, sepsis grave séptico. Vimos que depois isso evoluiu somente para infecção simples, sepsis e choque séptico, tá certo? Vimos aí os scores, o KISOFA, o SOFA, o NIOS. Então, assim, aí agora, ou seja, vocês estão aptos ao diagnóstico do indivíduo com sepsis. Aí a gente tem que fazer o quê? Tem que tratar. Então, nós temos as horas de ouro. Esse indivíduo não está tendo uma resposta desregulada frente a um quadro infeccioso, não está tendo uma cascata, um despejo de citocinas pró-inflamatórias, que estão levando a uma apoptose, um efeito citopático, estão levando a uma disfunção de coagulação, etc, etc, etc. Então, nós temos que correr atrás disso. E o que nós vamos fazer, basicamente? Nós vamos... Esse slide também eu acho interessante. Identificar, classificar a sepsis. Através desse diagnóstico precoce, nós vamos coletar as culturas. Isso tudo dentro da primeira hora agora, hein, gente? Agora não divide mais em 3 e 6. O sepsis 3.0, ele joga a primeira hora, tá? Nós vamos, na primeira hora, identificar e diagnosticar, coletar as culturas, entrar com antibiótico precoce. Se ele tiver com disfunção de múltiplos órgãos, por exemplo, renal, hepático ou pulmonar, nós vamos dar suporte a essas disfunções. Nós vamos fazer a ressuscitação volêmica. Se esse paciente se mantém hipotenso, a despeito da ressuscitação volêmica, nós vamos usar o vasopressor. E feito o uso do vasopressor, restauramos a pressão, nós vamos internar esse doente, seja na sala vermelha ou na unidade de terapia intensiva, né? Então, assim, essa sequência de primeira hora
ela é fundamental, tá? Exatamente é a hora de ouro, aonde nós vamos quebrar esse ciclo dessa resposta desregulada do organismo frente ao quadro infeccioso. Então, olha o pacote da primeira hora aí, né? Diferente lá da história do sepsis 2.0, que tinha um pacote de 3 e de 6. O pacote da primeira hora é exatamente isso que eu coloquei no slide anterior para vocês. Medir o lactato, né? Obtenha as hemoculturas, preferencialmente antes de iniciar os antibióticos. Utilize os antibióticos de amplo espectro, dá volume para esse paciente, 30 ml por quilo de cristalóide, lembrando aí os dois principais cristalóides que nós vamos utilizar, soro fisiológico e Ringer. Se mantiver hipotensão ou lactato maior que 4 milimol, droga vasopressora, tá certo? Mantém a ressuscitação volêmica, com uma quantidade menor de volume agora, com o objetivo de atingir uma PRM maior que 65. Então, se você for analisar, é muito mais tranquilo na hora de realizar no pronto-socorro do que aquele pacote que eu acho perfeito que foi desenvolvido por líderes e colaboradores. Vamos lá, terapia guiada por metas, tá certo? Que aí lá, vocês lembram, né? A gente viu PVC, EAM, saturação venosa central de oxigênio. Mas o pacote de primeira hora, indiretamente, ele vai acabar favorecendo esse tipo de ação, tá bom? Então, o paciente está lá, você diagnosticou, você fez o pacote da primeira hora, alguns exames aí que você vai pedir, normalmente são os exames, né, após o atendimento geral, monitorização, oxigênio em veia, normalmente você pede um hemograma completo, você pede uma função renal, né, com eletrólitos, você vai checar a glicemia, vai ver como é que está a coagulação, você vai pedir uma gasometria arterial, você vai dosar o lactato, você vai fazer uma PCR, né, que é uma proteína ser reativa para ver o tanto quanto esse paciente está inflamado, tá certo? Pede uma rotina e um raio-x de tórax. Normalmente não precisa se pedir muito mais exame do que fundamental, de novo, eu bato na tecla, tá certo? Da coleta das culturas, isso é fundamental, né? E assim, você tem que coletar essas duas hemoculturas preferencialmente antes do início do antibiótico. Mas se não der também, gente, para fazer essa coleta, você inicia o antibiótico, tá? Inicia o antibiótico e depois, de repente, dependendo do laboratório, existem alguns frascos de hemocultura que tem quelantes, né? E esses quelantes de antibióticos aí, eles favorecem o crescimento de genes. Bom, e outras culturas mais, né? Por exemplo, além da hemocultura, você pode pedir, às vezes, por exemplo, chega um paciente lá com uma alta probabilidade se conviver com uma infecção do trato urinário, por exemplo, você vai pedir uma urocultura, e assim sucessivamente, tá bom? Mas eu sempre gosto de ressaltar a questão da solicitação das culturas. O antibiótico, né, igual eu falei, de amplo espectro, dentro do pacote da primeira hora, lembrando lá daquele slide, gram positivo, gram negativo, e eventualmente, se tiver indicação e score para já começar com o tratamento antifúngico, já entrar com antifúngico, tá bom? Existem antibióticos aí que você pode fazer no pronto atendimento que já possuem, né, esse amplo espectro. E depois, por exemplo, aí você coletou lá as hemoculturas e tal, fez um antibiótico de amplo espectro para gram positivo, gram negativo, e estava dando, por exemplo, antifúngico.
Aí ficam, depois de 2 dias, ficam prontas as culturas. Aí você vê que esse paciente estava fazendo uma infecção só com um gram positivo. Então você descalona, você tira aquele antibiótico que estava pegando tudo, não existe necessidade, senão você acaba selecionando bactérias, você pressiona o meio, você deixa o antibiótico dirigido só para aquele tipo de, aquele perfil bacteriano. Né? Se é gram positivo, antibiótico para gram positivo. Se é gram negativo, para gram negativo. Se é uma multiresistente gram negativo, um antibiótico para multiresistente gram negativo. E assim vai. Né? Bom, aqui, né, se você fez o volume 30 ml por quilo, vê que isso não mudou em momento algum. Né? Você faz o volume 30 ml por quilo, o paciente não aumenta a sua PAM. O que vai acontecer? Exatamente a necessidade de utilização de uma droga vasopressora. A principal droga vasopressora no choque circulatório séptico distributivo é exatamente o quê? O uso da norepinefrina. Tá bom? Eventualmente você pode utilizar alguma outra, tá certo? Como a adrenalina, por exemplo, mas normalmente com a noradrenalina a gente consegue resolver a situação. Tá bom? Às vezes, em algumas situações, nós temos aí concomitante ao choque séptico, a esse choque séptico, nós temos um choque cardiogênico, ou a bomba não está suficientemente adequada para fornecer, né, um transporte eficiente e, consequentemente, oxigênio adequado aos tecidos. Você pode associar uma droga inotrópica, você se lembra lá do choque circulatório, a gente falou da dobutamina, né? Que é uma droga que a gente utiliza como um suporte inotrópico positivo. Tá? Outra coisa também, a gente usa a dobutamina principalmente quando você está lá na terapia guiada por metas de Rivers, né? Para a gente poder melhorar aquela saturação venosa central de oxigênio, para que ela fique em torno de 70% a 75%, né, por cento. Certo? Isso aí indica que o tecido está extraindo oxigênio de forma adequada. Mas só para lembrar, nós podemos usar aí a dobutamina dentro do choque séptico. Em alguns casos, o paciente entra, por conta dessa resposta desregulada, ele entra num quadro de insuficiência adrenal aguda, tá? Normalmente a gente pode associar a hidrocortisona. Quando que a gente normalmente usa a hidrocortisona e quando normalmente a gente suspeita de uma insuficiência adrenal aguda, levando à refratariedade do choque. Quando esse indivíduo não melhora, ele tem sepsis, né? Ele foi para o choque séptico, você fez o volume, ele não respondeu, você entrou com droga vasoativa, com nora. Normalmente, o terceiro passo é a realização de utilização de hidrocortisona. Tá? Isso aí, ela repõe os estoques, né, do corticoide endógeno e, consequentemente, a gente consegue restaurar a pressão arterial. Então, são essas as situações às quais a gente faz corticoide. Normalmente se transfunde muito pouco, paciente séptico, só quando realmente a hemoglobina estiver abaixo de 7, na vigência de hipoxemia severa, hemorragias agudas, tá certo? Normalmente não se transfunde muito plaqueta, exceto-se na vigência de sangramentos ou procedimentos cirúrgicos, tá certo?
e o uso de plasma não é muito indicado, com exceção aí sangramento em atividade ou realização de procedimento invasivo. Isso aqui é mais a título de curiosidade para vocês, tá certo? Foge já um pouco do pacote do pronto atendimento. Normalmente a gente tem que introduzir a dieta oral ou enteral, assim que o paciente estiver estabilizado. A gente dá um aporte calórico, né? Nós temos que prevenir esse doente aí que desenvolva uma TEV, um tromboembolismo venoso, né? Evitar que ele faça uma úlcera de estresse, utilizando medicamentos específicos para isso, tá bom? Então, assim, feito tudo isso, né? E buscando a definição dessas metas. O que eu quero que vocês consigam fazer pelo atendimento em termos de metas quando vocês estiverem diante de pacientes? Eu quero que vocês mantenham esse paciente com uma pressão arterial maior que 65, que a saturação venosa central seja maior que 70%, que ele urine aí mais do que 0,5 ml por quilo hora, que o lactato seja clareado em 10%, pelo menos, frente ao valor inicial. Quero que ele controle bem os níveis glicêmicos e quero que a frequência cardíaca diminua, a frequência respiratória se normalize, que o tempo de enchimento capilar fique menor que 2 segundos e que ele não fique nem com febre ou nem fique hipotético. Se vocês conseguirem estabilizar e definir essas metas, com certeza o seu doente séptico não morre na sala de emergência, o seu doente séptico ele vai conseguir ter, talvez, aí, um bom desfecho quando já estiver no ambiente de terapia intensiva. Certo, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês a respeito de sepsis e choque séptico era isso. É claro que existem outras considerações, aprofundamentos, mas não cabe aqui a gente discutir a respeito em função do nível de aprendizado em que vocês se encontram. Tá bom? Fico aí à disposição para responder as perguntas.